Então, pessoal, agora começando propriamente a histologia animal. Vamos falar sobre os 4 tipos de tecido que existem nos animais, que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, que ele é bem múltiplo, são vários tipos, o tecido muscular e o tecido nervoso. Nesta aula 5 a gente vai falar do epitelial e do tecido conjuntivo. No caso do tecido conjuntivo, ele pode ser conectivo, elástico, reticular, de transporte, adiposo, mucoso, cartilaginoso e ósseo. São vários tipos de tecido conjuntivo. Primeiramente, vamos falar do tecido epitelial. Ele se caracteriza principalmente, na hora que a gente observa, já vê essa característica, por células poliédricas justapostas. Então, não são células muito redondas, elas são células mais quadradas, cilíndricas, cúbicas. São justapostas, ou seja, são juntas, porque a função do tecido epitelial é principalmente formar uma barreira de proteção. Então é como se fossem tijolos. Então elas são células juntas, o mais junto possível, quase sem nada entre elas. O que é importante no tecido epitelial são as próprias células, não é o material que tem entre elas. Elas são de origem ectodérmica, mesodérmica ou endodérmica. É o único tecido que pode vir de qualquer dos folhetos embrionários, ok? Então, por exemplo, o tecido epitelial que tem no meu intestino, na mucosa intestinal, vem da endoderme. O tecido epitelial que tem na mucosa da boca vem da ectoderme. O tecido epitelial que tem na minha pele, ele também veio da ectoderme. Ok? Então vai depender. O tecido epitelial que eu tenho nos meus vasos sanguíneos, formando a parede dos vasos, o endotélio dos vasos, ele veio da mesoderme. Então ele pode vir de qualquer um dos 3 folhetos. Ele tem pouco interstício. Basicamente o que tem entre uma célula e outra aqui é o glicocálice, porque sempre ao redor de uma célula animal vai ter glicocálice. Ao mesmo tempo que ao redor de uma célula vegetal vai ter parede celulósica. Ao redor de uma célula animal tem glicocálice, que é uma camadinha de proteína com carboidratos que serve para proteger nossas células, para elas se reconhecerem, tem a ver com imunidade. Né? Esse glicocálice, ao mesmo tempo que é bom porque faz meu corpo perceber que uma bactéria não faz parte de mim e atacá-la, é o mesmo glicocálice que pode me prejudicar se eu precisar de um transplante, porque ele vai reconhecer aquele órgão como sendo invasor e precisa ser combatido. Por isso mesmo que alguém que fez transplante precisa ter a imunidade suprimida, reduzida quase a zero, usar máscara, para poder ele não atacar o transplante, porque o corpo dele compreende aquilo como um invasor, certo? Então o glicocálice é o mal e é nosso anjo e nosso demônio ao mesmo tempo, ok? As funções, ele tem várias funções, né? Vários tipos e várias funções do tecido epitelial. Ele serve para revestimento, é a função principal dele, pele, mucosa e serosa. A gente vai falar sobre essa distinção aqui, o que é cada coisa. Ele serve também para absorver, por exemplo, lá no meu intestino, minha mucosa intestinal, serve para absorver nutrientes. Lá nos alvéolos pulmonares, ele serve para absorver oxigênio. Né? Secreção, no caso das glândulas, as glândulas também são feitas principalmente por tecido epitelial. É aí que é feito o hormônio, é aí que é feita a secreção da glândula. Ele é avascular, ou seja, ele não tem vasos sanguíneos. Como ele não tem vaso sanguíneo, ele precisa ser alimentado pelo tecido que está adjacente a ele, próximo a ele, que é um tecido conjuntivo propriamente dito. Então, sempre que tem um tecido epitelial nessa camada mais de fora, mais abaixo vai ter um tecido conjuntivo propriamente dito, que é até onde vão os vasos sanguíneos, ok? Aumentando essa imagem aqui, a gente vai ver isso com mais detalhe. Olha só, aqui é o TE, que é o tecido epitelial. Eu tenho aqui 3 células representando uma camada de tecido epitelial.
Veja que é na parte mais de fora, ou seja, é uma barreira protetora, é uma parede mesmo, células juntinhas. O que cola uma célula na outra pode ser esses desmossomos, esses M-desmossomos, que eles são tipo uns grampinhos que juntam as células, ou junta a célula à sua lâmina basal, que é essa camada proteica que tem aqui logo abaixo, né, que é tipo um cimento. Abaixo disso nós temos a lâmina própria, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, que tem suas células também, mas elas são células bem afastadas. Olha, gente, essa aqui é a principal diferença entre tecido epitelial e um tecido conjuntivo. O tecido epitelial tem células bem juntas. Um tecido conjuntivo, ele tem células bem separadas. Então, lembrem-se sempre dessa diferença. E aqui no tecido conjuntivo, sim, passa sangue, né, passa vaso sanguíneo, que vai alimentar não só o próprio tecido conjuntivo, mas também o tecido epitelial, que vai recebendo oxigênio, vai recebendo nutrientes. E é para onde as excretas vão também, ó. As excretas daqui vão passando para cá, o gás carbônico também, para voltar para o sangue e o sangue levar embora as coisas que fazem mal para essas células epiteliais. Bom, aqui um exemplo de uma lâmina de vesícula biliar. Gente, qualquer parte de nosso corpo vai ter um pouquinho de... Qualquer lâmina vai ter um pouquinho de tecido epitelial e abaixo dele um tecido conjuntivo. Então essa dica, ela vai servir sempre para a gente. Provavelmente vai ter um pouquinho de tecido muscular, um pouco de tecido nervoso. Sempre vão ter todos os 4 tipos de tecido. Em qualquer órgão que você imaginar, né? Alguns tecidos não, por exemplo, tecido ósseo às vezes não é encontrado naquele pedaço, tecido cartilaginoso. Agora, epitelial, conjuntivo propriamente dito e muscular, geralmente vai estar em tudo que é lugar. Ele está presente em todas as partes do nosso corpo. Então, nesse exemplo aqui, a gente vê o seguinte, uma camadinha de fora, ó. Essa camada de fora aqui, tipo uma parede, que é tecido epitelial. Veja como ela é mais escura. Isso quer dizer que quando eu boto o corante, ela fica mais tingida, mais escura, porque é basicamente célula. E aí o citoplasma fica bem tingido e os núcleos também. Eu estou vendo que o núcleo fica bem azul escuro. Abaixo dessa camada tem a lâmina própria, que é a camada de tecido conjuntivo propriamente dito, com células separadas. Eu não estou vendo aqui a separação das células, mas eu estou vendo os núcleos separadinhos, ó, os pontinhos pretos. Isso me mostra que aqui são células separadas e que nessa outra camada são células bem juntas. Muitas vezes a gente enxerga os núcleos e aí imagina as células, e não exatamente enxergar a célula propriamente dita, ok? Bom, o tecido epitelial de revestimento, o TER, ele é aquele tecido que pode ser pele, mucosa ou serosa. A pele, ela é externa, ela tem células apicais mortas, as mais de cima é uma camada morta que vai saindo o tempo inteiro e elas vão sendo varridas, vão sendo levadas, ó, quando a gente toma banho ela sai também. Elas vão morrendo e aquelas mais antigas elas vão caindo, né? Alguns dias depois elas vão caindo e a pele o tempo todo se renovando, ok? A gente não tem a mesma pele o resto da vida, a gente tem um epiderme se renovando o tempo inteiro, ok? As mucosas já são uma proteção que não é tão do lado de fora do corpo, elas são do lado de fora, mas elas ficam por dentro, digamos assim, dentro da boca, no esôfago, dentro do estômago, dentro do intestino, dentro do pulmão. Aí são mucosas, dentro da uretra, são mucosas. Então as mucosas podem ser digestória, da boca ao ânus, a respiratória, né, que vai aqui da boca até dentro do pulmão, até o alvéolo, e a geniturinária, que é do aparelho reprodutor, a uretra, a bexiga, aquela parte de dentro desses órgãos, por onde a urina passa é mucosa, por onde as fezes e o alimento passa é mucosa, por onde o ar passa é mucosa, tá certo? Bom, e a serosa é um outro tipo de tecido de proteção do corpo, mas é ao redor de nossos órgãos. A gente tem 3 serosas importantíssimas no nosso corpo.
Ao redor dos órgãos do abdômen, do fígado, do intestino, estômago, a gente tem uma membrana, uma bolsa chamada peritônio. Ao redor dos nossos pulmões, a gente tem uma bolsa chamada pleura. Tem muita gente que às vezes tem tuberculose, tem pneumonia, aí rompe a pleura, então tem derrame pleural, é isso. São umas membranas bem fininhas, como a gente está vendo aqui, que envolve o sistema respiratório. E o pericárdio é uma serosa que tem ao redor do nosso coração, é essa membrana epitelial que tem ao redor do nosso coração, para suavizar os movimentos, para proteger esse músculo cardíaco, ok? Então são as 3 serosas. Desses 3 tipos de tecido epitelial, de órgãos com tecido epitelial de revestimento, o único que tem algumas células que são mortas, a camada de célula morta é a pele, porque é a mais de fora de todas. Tem que ser células que estejam desidratadas e proteção mesmo, é quase tijolo de verdade. As outras não, são células vivas. Elas vão morrendo, à medida que vão morrendo vão sendo substituídas, mas não é uma camada de célula morta como acontece na pele. Outra característica importante dos tecidos epiteliais é que a gente divide eles conforme o formato das células, o número de camadas. Então aqui o epitélio plano, ele tem célulazinhas planas, como se fossem cerâmicas. Esse aqui é o epitélio simples, porque só é uma camada de células. A gente encontra ele, por exemplo, nas paredes dos vasos sanguíneos. Então é só uma camadinha de célula epitelial e é nesse formato plano. Um epitélio cúbico, né, como no ovário, que tem células mais cúbicas, quadradinhas, a altura é igual à largura, né, e o núcleozinho no meio. Aquelas que são cilíndricas são aquelas que são compridinhas, as células altinhas, igual as caixinhas de leite. Então aqui eu tenho um epitélio cilíndrico simples, simples porque só é uma camada. Aqui é um epitélio plano simples, um epitélio cúbico simples e aqui é um epitélio cilíndrico simples. Epitélio cilíndrico ciliados, ele é cilíndrico e tem cílios. Então isso aqui geralmente acontece na mucosa, por exemplo, da respiração, mucosa da traqueia, ok? O epitélio pseudoestratificado, a traqueia também tem esses cílios e essas células que confundem nossos olhos. Algumas estão com o núcleo em cima e outras com o núcleo embaixo. Então fica parecendo, quando olha no microscópio, que são 2 camadinhas de célula, que ele é estratificado, com 2 camadas. Mas na realidade é uma camada só. Aí resolveu-se dar o nome disso de pseudoestratificado, ou seja, ele é falso estratificado, ele é fingido. Ele finge que são 2 camadas, mas no fundo, se a gente for estudar bem, a gente vai ver que só é uma camadinha de célula, só muda a posição dos núcleos, ok? E o epitélio plano estratificado, tipo esse aqui, só que tem várias camadas de célula, parecendo umas camadinhas de cerâmica. Então é o epitélio plano estratificado, como é o caso da nossa pele. Agora, olhando imagens mesmo, micrografias, em vez de olhar esquemas e desenhos, a gente vê como às vezes é mais confuso, né? Na realidade é diferente dos esquemas. Mas olha só, gente, aqui a gente tem um monte de camadinha de célula epitelial, veja que é mais escuro, cheio de núcleo um pertinho do outro, são células juntas, é um epitélio. Eu tenho aqui logo abaixo, óbvio, abaixo de um tecido epitelial sempre vai ter uma lâmina própria, um tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui é o caso da uretra, ó. A gente vê que são várias camadinhas de células epiteliais e logo abaixo, claro, o tecido conjuntivo propriamente dito. Logo aqui abaixo a gente tem túbulo renal. Então se você pegar o rim e cortar o rim e botar no microscópio a fatiazinha na lâmina histológica, a gente vai ver que ao redor de cada túbulo é só uma camadinha de célula cúbica. Então ele é simples cúbico, ok? Ou cúbico simples. Então aqui eu tenho um canalzinho, né, um túbulo, e ao redor dele uma camada de célula. Aqui eu tenho outro tubo, ao redor dele uma camadinha de célula.
E aqui a gente já está vendo um corte do intestino grosso, né? Vem da parede do intestino e a gente vê as células que formam essa parede do intestino. Então, ó, aqui, digamos, é uma vilosidade lá do intestino, aqui é outra vilosidade, é uma dobrinha que a gente só vê no microscópio, que tem na membranazinha, na mucosa intestinal. Aí a gente vê que é uma camada de célula, são células cilíndricas, olha, são compridinhas. No meio delas a gente está vendo algumas células glandulares, elas ficam bem mais escuras. Elas é quem forma o muco, ó, ela libera esse mucozinho, que é tipo a substância que vai proteger e vai umedecer essa membrana para ficar o tempo todo úmida. A mucosa, ela se caracteriza diferente da pele, em vez dela ser seca, ela é bem úmida, o tempo todo molhado. Pode ver no caso da nossa boca, o ânus, né, a traqueia, ela é sempre úmida, então tem muito muco. Quem produz o muco são essas glândulas mucosas. Tecido epitelial glandular, TEG. Enquanto que o tecido epitelial de revestimento é a barreira, a parede protetora de todos os órgãos e estruturas do nosso corpo, até a pele, o tecido epitelial glandular é aquele tecido que vai produzir uma substância, gente. Não confundir secreção com excreção. O que uma glândula faz é uma secreção. É uma substância útil para o corpo. Secreção. Então, por exemplo, uma glândula mamária produzindo leite é uma secreção. Uma glândula sudorípara produzindo suor é uma secreção. Ok? Embora no suor tenha sal, excesso de sal, algumas coisas, até ureia às vezes que sai junto com o suor, de certa forma é uma excreção. Mas o suor ele tem uma utilidade, ele serve para esfriar nossa pele. Então é uma secreção. O leite tem uma utilidade, é um líquido para amamentar o filhote. Ok? As secreções podem ser de proteínas, de lipídios, de carboidratos. Quando a secreção, em vez de sair do corpo, ela vai para dentro do sangue, a gente chama de endócrina. Então tem as secreções exócrinas, que a glândulazinha produz e libera por um tubo, tipo a sudorípara ou a sebácea, né? A glândula do pâncreas, né, que vai produzir suco pancreático. Aí são glândulas exócrinas. Agora lá no testículo, que produz a testosterona, na tireoide, que produz os hormônios da tireoide. Então esses hormônios são secreções que vão para o sangue. Então veja, tem secreção que vai para fora do corpo ou secreção que vai para dentro do sangue. Quando a glândula produz uma secreção que vai para fora do corpo, ela é exócrina. Quando ela produz uma secreção que vai para dentro do corpo, ou seja, para o sangue, ela é uma glândula endócrina e a secreção dela se chama hormônio. Entendeu o que é hormônio? Hormônio é uma secreção das glândulas endócrinas que é jogada para dentro do sangue com uma função. E o hormônio ele é tipo uma mensagem que sai de um órgão e vai para outro para dar uma mensagem. Faz tal coisa. Faz tal coisa. É diferente de um impulso nervoso. O impulso nervoso é tipo uma eletricidadezinha que atravessa as células, os neurônios, e vai até dar tal coisa para alguma coisa acontecer. O hormônio é parecido, só que é uma coisa química. É uma mensagem química que vai de um órgão para outro. Lá naquela parte do sistema reprodutor da feminina, por exemplo, quando a gente viu que o hormônio luteinizante que sai da hipófise vai pelo sangue até o ovário para estimular o ovário, isso é uma mensagem química, é um hormônio, ok? Bom, o lúmen, que é a mesma coisa de luz ou canal, é a parte interna de uma glândula exócrina. Então ela tem um canal por onde isso vai sair. Quando é uma glândula endócrina, não existe esse canal, porque o sangue vai passar aqui dentro e vai pegar o hormônio e levar para o corpo todo. E esse hormônio vai funcionar onde tiver que funcionar. Mas o sangue passa no corpo todo com aquele hormônio. Mas só quem vai captar a mensagem é o órgão específico, ok? A origem é do tecido epitelial de revestimento.
Lá na gestação, as nossas glândulas nascem a partir do tecido epitelial de revestimento. Lembrando que glândula tem a ver com tecido epitelial, né? Porque ela nasce através do tecido epitelial de revestimento. A secreção, que é o que sai de uma glândula, né? Seja hormônio ou uma secreção exócrina, no caso da secreção exócrina, no caso da secreção endócrina, vai diretamente para o sangue, é o sangue que pega. Mas no caso da exócrina, tem 3 tipos de sair a secreção. Pode sair só o líquido, tipo uma exocitose, aí a gente chama de merócrina a glândula, tipo a glândula salivar, sai só a saliva. Ela pode ser uma secreção apócrina, por exemplo, a mamária, a sudorípara e a próstata. O que ela libera é uma secreção que vai com um pouco de célula. Não vai só o líquido dela, vai com um pedaço do citoplasma. Já na glândula holócrina, holos quer dizer total, ela libera toda a célula da glândula junto com a secreção. Exemplo, glândulas sebáceas. Então, essa gordurinha que cria nossa pele, esse óleozinho, esse sebo das glândulas sebáceas, que é importante para a gente, aquilo ali na realidade é a própria célula com a secreção dentro. Não é só aquele lipídio, vem com tudo, com célula com tudo, ok? Agora falar do tecido conjuntivo, que é aquele tecido que tem células bem longe uma da outra e que o mais importante neles não é a célula em si. Geralmente o mais importante nele é o que tem entre uma célula e outra, ou seja, a matriz extracelular. São células bem separadas pela matriz, do líquido ao sólido. Essa matriz pode ser desde o líquido, no caso do sangue, até o sólido, no caso de um osso. Tudo é tecido conjuntivo, então são matrizes bem diferentes. O sangue tem que ser líquido, o osso tem que ser sólido. O mais importante é a matriz e não a célula, geralmente. A matriz com substância fundamental mais fibras. Então tem sempre uma substância ali e ali no meio fibras de proteína que dá uma sustentação, uma resistência. Então tem a ver com fibras geralmente. A origem do tecido conjuntivo é sempre mesodérmica. Enquanto que o epitelial pode vir de qualquer camada do embrião, o tecido conjuntivo, seja ósseo, cartilagem ou sangue, etc., ele sempre vem da mesoderme, ok? Aqui a gente tem um esquema mostrando os tipos de tecido conjuntivo. Então, propriamente dito, que pode ser frouxo ou denso. O denso pode ser modelado ou não modelado, que a gente nem vai entrar em tantos detalhes aqui nessa aula, porque é só um resumo mesmo. O tecido conjuntivo de propriedades especiais, como o adiposo, né, o que a gente vai já falar dele, o tecido elástico, o tecido reticular e o sanguíneo, que são de transporte, o tecido mucoso. E o tecido conjuntivo, que é de sustentação, de suporte, que é o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Então veja que o que eles têm em comum é que são células separadas. É uma matriz bem abundante, veja bem aqui nesse esquema, ó. É uma matriz bem abundante, células separadas, células bem diferentes, não exatamente são células iguais. Às vezes tem células de vários tipos, com funções bem diferentes, mas está ali aquele material entre elas bem importante, com muita fibra, muita substância importante entre uma célula e outra. Okay? Isso é um tecido conjuntivo. O nome conjuntivo vem da ideia de que ele dá conjunto ao corpo, ele forra coisas, ele preenche espaço entre um tecido e outro, então ele dá um conjunto ao nosso corpo. Primeiramente falando de tecido conjuntivo propriamente dito, TCPD, que é o mesmo que conectivo. Ele pode ser desde um tecido frouxo até um tecido denso. O frouxo, ele preenche espaço entre órgãos e outros tecidos, tipo aquelas pelancas que tem na carne entre um músculo e outro. Aquilo ali que tem é para forrar os músculos, para os músculos deslizarem melhor. Então aquilo ali é um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Já no tendão, que é esse encaixe do músculo com o osso, a gente tem um tecido conjuntivo propriamente dito denso, né? E modelado.
Ele tem que ter uma firmeza muito grande. Já na segunda camada da pele, ó, a primeira camada da pele é o tecido epitelial. Aquela lâmina própria, que é a segunda camada da pele, né, que ela é a derme, ou epiderme, é epitelial. Já a derme, que é a segunda camada da pele, ela é tecido conjuntivo propriamente dito denso, ok? E mais embaixo tem a camada de gordura, que aí já é outra história, não é pele mais. A pele é composta de uma camada chamada epiderme e uma camada chamada derme. A hipoderme, embora tenha esse nome, aí já é tecido adiposo e não faz parte da pele. É uma camada de gordura abaixo da pele, ok? Segundo tipo, tecido cartilaginoso. Ele é um tipo de tecido de sustentação. Ele está aqui em toda parte do corpo, mas, por exemplo, no nariz, para sustentar aqui o nariz. Veja que não é para mexer, é diferente de um osso que faz eu movimentar um osso em relação ao outro. Tipo assim, ó, movimentando minha cabeça. Aí eu tenho um tecido, ósseo que vai ligar no músculo para me permitir esse movimento, ok? Mas aqui no cartilaginoso não, ele está aqui na orelha, só para levantar a orelha, para eu conseguir ouvir melhor. É aqui no nariz, ele forra um osso, entre um osso e outro de uma articulação, né? Aqui, por exemplo, ó, tem cartilagens que vão forrar. Ele forra os discos, são os discos entre minhas vértebras da coluna, né? Quando diz a hérnia de disco, é porque rompeu a cartilagem que tem lá nos discos, né, que forram os ossos. Então, ele tem mais essa função, ele dá suporte, ele forra o nosso corpo, mas ele não chega a ser um osso, ele não é tão duro quanto o osso. As células de um tecido cartilaginoso é o condroblasto, quando ela é jovem, condroblasto. Blasto quer dizer jovem. Quando ela amadurece, ela vira condrócito. Essas células blastos amadurecem e viram citos. Então, condroblastos, condrócitos. Condro quer dizer cartilagem. Existem também os condroplastos, que são os espaços, as casinhas onde o condrócito vive. Então, plasto é o local onde vive a célula madura, ok? Então, atentem para esses finalzinhos dos nomes, ó, blasto, cito e plasto. Isso vai servir também lá no ósseo. Essa mesma definição aí. Não tem inervação e nem tem vaso sanguíneo. Então a gente não sente dor nas cartilagens, a gente sente dor ao redor delas, né? Mas não nela em si, porque não tem. Por exemplo, aqui na pele da orelha eu tenho tecido nervoso. Eu sinto dor se cortar, mas não é na cartilagem em si, que a cartilagem não tem nem sangue e nem tem inervação nervosa. Então aqui a gente tem os condroblastos, células maduras. Então aqui a gente tem os condroblastos, células jovens, elas ficam bem maiores, aí viram condrócitos, e os condrócitos moram dentro dos condroplastos, que é a casinha onde eles estão. Gente, olha o aspecto de um tecido cartilaginoso. Você olha ele, geralmente ele é rosado, porque é um tipo de coloração que dá certo muito para colorir ele. E ele tem, assim, essas bolinhas, né, que são as células com os núcleozinhos. Às vezes tem dois juntinhos, tem um separado. Isso é bem característico de tecido cartilaginoso. Então, observe bem como ele é diferente dos outros, ok? E aqui a gente tem os tipos de cartilagem. Então, tem a cartilagem fibrosa, a cartilagem elástica. Cada tipo de cartilagem é em seu devido lugar. Então, cartilagem hialina são essas azuisinhas, as que mais tem. Tem aqui no encaixe das costelas com o osso externo, tem no nariz, tem entre as articulações, ó, cartilagem hialina. Cartilagem elástica, por exemplo, aqui é a da orelha. A cartilagem fibrosa, ela é mais dura nos discos das vértebras, na coluna. Ok? Então, pela coloração aqui a gente consegue saber os tipos das três cartilagens. Ok? O esqueleto apendicular é esse amarelo aqui, e o esqueleto central aqui é o axial.
esqueleto principal aqui do corpo, que protege esses órgãos vitais. E aqui também na traqueia a gente vê que é um tipo de cartilagem alina, ó. Mas na epiglote, que é aqui onde a gente engole, separa esôfago de traqueia, aqui a gente tem uma cartilagem do tipo elástica também. O tecido ósseo, ele é um tecido que tem um interstício sólido, duro, calcificado, com muito cálcio. Ó, as células do osso são esses pontinhos que tem aqui, parecendo aquelas farpas do arame farpado. Isso aí são as células. Mas essa substância meio bege, meio marrom que tem aí entre elas é a matriz do osso. É o interstício sólido, que é o que dá dureza ao osso. A função do osso vem daí, não vem da célula, vem do que tem entre elas. Mas quem fabrica a matriz é a célula. Então, claro que a célula é o protagonista, mas não é o principal do tecido. Células podem ser osteoblastos, quando elas são jovens, quando elas amadurecem, viram osteócitos. E existe uma célula que é chamada de osteoclasto. Essa célula só tem no osso, ela serve para dissolver o osso. Como assim dissolver o osso? Se a gente fraturar um osso, quebrar um osso, para ele se recompor, ele precisa primeiro se dissolver e refazer. Aí que vem aquela coisa de botar o gesso, para quando ele for se refazer, ele refazer na posição certa. Mas ele primeiro se desfaz, porque não tem como sarar como se fosse uma pele. Para o osso sarar, ele precisa se desmanchar ali naquela região toda, para depois ele se recompor, ele se reconstituir. Então, osteoclastos são as células do osso que vão destruir o osso, caso haja necessidade. Sistema de Havers com vasos sanguíneos são esses tubos por onde os vasos sanguíneos, as artérias, as veinhas vão passando para alimentar as células do osso. As células do osso, elas ficam ao redor desses vasos, sempre em círculos concêntricos, né? Como se fosse aqueles LPs que tinha antigamente. E o sangue que vem pelo meio é quem traz o nutriente, o oxigênio, né? E é quem leva as excretas, o gás carbônico dessas células. Então, tem que ter um contato com o sangue. O osso tem sangue. Olha que interessante, dentro do osso tanto tem vasos sanguíneos, como tem também células nervosas. Você sente dor no osso e tem sangue dentro do osso. Já dentro da cartilagem não tem nenhuma das duas coisas, nem sente dor dentro dela e nem também passa sangue. No microscópio é uma coisa muito diferente, gente. Olha só, o canalzinho de Havers por onde passa o vaso sanguíneo e ao redor as casinhas que são os osteoclastos, onde os osteócitos moram, ok? Sempre formando esses círculos. Então é muito claro o que é um tecido ósseo no microscópio. Não tem como confundir com os outros. Esse outro pedacinho aqui, ele está todo diferentão, que não teria nem como saber que era tecido ósseo se não fosse esses nomezinhos, osteócitos, osteoclasto. Ele está diferentão assim porque é um tecido ósseo que está se regenerando. Depois de uma queda, quebrou o osso. Aí os osteoclastos, eles estão aqui, ó, o jeito da célula comprida, para dissolver isso aqui tudo e refazer de novo. Então aqui é um tecido ósseo atípico, ele está em regeneração. Já esse outro aqui é um tecido ósseo típico, montadinho, com círculos concêntricos ao redor dos canais, tá bom? O tecido adiposo é um outro tecido que ele é bem diferentão assim no microscópio. Ele parece um pouco o tecido cartilaginoso. Mas olha como é diferente aqui, gente. Aqui é uma bolha de gordura que não tem núcleo dentro. Então aqui eu não vou dizer que é um tecido cartilaginoso, que seria o mais que eu iria me confundir. Esse caso aqui, ó, ele também é um tecido rosado na coloração que a gente faz no laboratório. E ele tem essas bolhas de gordura dentro, de lipídios. Tem dois tipos de tecido adiposo. Tem aquele chamado pardo, multilocular, cheio de bolinhas pequenas. E tem aquele que é o tecido adiposo branco, unilocular, que ele
é o que guarda gordura. Esse pardo ele serve principalmente para aquecer o nosso corpo. É daí que vem o calor de nosso corpo. Nós somos animais homeotérmicos, é daqui que vem o calor. São reações químicas que produzem calor no corpo da gente, ok? E aqui eu tenho um tecido que é para guardar gordura. Então, quando a gente engorda, esse tecido é o que guarda gordura, tecido adiposo. E aí ele enche de gordura, uma bolha só, e aí ele espreme o núcleozinho aqui pro canto, ó. Pode ver que ao redor dessa células tem sempre um núcleozinho espremido aqui. Tem a bolha de gordura e o núcleozinho espremido. Esse é o aspecto de um tecido adiposo, ok? O tecido sanguíneo, que é aí que a gente vai entrar na questão do esfregaço para observar, ele é um tecido circulante de transporte. Ele nasce dentro da medula óssea, ou seja, dentro de alguns ossos, né? Principalmente da bacia, das vértebras, daqui das costelas, e ele vai para a corrente sanguínea de veias e artérias para levar coisas, trazer coisas. Essa é a função dele principal. E nos defender também, né? Proteger nosso corpo. Ele tem um interstício líquido, ele é o contrário do ósseo, né? Ele é conjuntivo também, mas ele tem um interstício que é o contrário do ósseo. Ele é líquido, chamado de plasma. E ele tem vários tipos de células. Tem as hemácias, eritrócitos, glóbulos vermelhos, que eles levam oxigênio, ó, são essas aqui, ficam rosadinhas quando bota o corante. Elas é quem leva o oxigênio do pulmão para o resto do corpo. Lá dentro tem hemoglobina com ferro, o ferro agarra o oxigênio e carrega para as células do corpo sobreviverem. Aí tem os trombócitos, que são as plaquetas, são esses pontinhos, ó. Esses pontinhos bem pequenos que a gente vê, que são esses pontinhos bem pequenos que a gente vê no meio do sangue, ó. Aqui, um aqui, tem outro aqui, outro aqui. As plaquetas, elas são pedacinhos de células. Então, quando elas vão surgir, a célula lá dentro do osso que fabrica ela se quebra em pedacinhos do citoplasma e cada pedacinho se chama plaqueta. Ela é importante para a coagulação do sangue. Se a gente levar um corte, ou externamente ou internamente, uma hemorragia interna, então essas plaquetas vão facilitar a coagulação. Tanto que se você tem poucas plaquetas, você corre o risco de ter uma hemorragia severa e até morrer. Leucócitos são os glóbulos brancos, né? Esses glóbulos brancos são de vários tipos, cada um tem sua função, mas ele serve para te defender, né? Na forma de alergias, a alergia é uma defesa, por incrível que pareça, defender contra virose, né? Fazendo anticorpos, que é o caso do linfócito. Os monócitos, eles engolem bactérias. Então, assim, existem vários tipos. É como se fosse um batalhão de defesa em que cada um tem uma função. Aí primeiro vem um batalhão, depois vem o segundo batalhão, até te defender contra o invasor. O último é o de linfócito, porque o linfócito precisa de uns dias para aprender a te defender. A vacina ensina o linfócito a produzir anticorpo contra aquele invasor, mas ela precisa de uns dias para ensinar o nosso corpo a fabricar os anticorpos, ensinar os linfócitos a fabricar os anticorpos, ok? É a memória imunológica que a gente chama. E aqui a gente vê, ó, que tem os glóbulos vermelhos e esses grandões mais azuis que pegam aquele corante azul, eles são os leucócitos. E cada um tem um formato. Ó, o basófilo tem esses grânulos azuis dentro dele. O neutrófilo, ele tem esse núcleo dividido em três. O monócito parece um feijãozinho, o núcleo dele. O linfócito é um núcleo mais redondo e ocupa quase todo o glóbulo branco. Então, assim, cada um deles tem suas características que na hora que a gente bate o olho a gente já sabe, mas são leucócitos. A parte líquida do sangue é o plasma. Essa daqui também é importantíssima porque é quem leva as coisas, assim, leva alimentos do intestino para o corpo, quando absorve do alimento que a gente ingeriu, leva o gás carbônico do corpo para o pulmão. Observe isso, quem leva oxigênio do pulmão para o corpo é
o glóbulo vermelho. Mas na hora de retornar o gás carbônico do corpo para o pulmão, para a gente colocar para fora o gás carbônico, quem leva é o plasma. Quase todo esse transporte de gás carbônico voltando para o pulmão é o plasma que traz, ok? Mas o plasma também ele está levando nutrientes, hormônios, as excretas, por exemplo. Minha célula, quando o sangue passa em qualquer órgão, leva a amônia, por exemplo, que vai virar ureia e vai sair na urina. Leva o gás carbônico, que vai passar pelo pulmão e vai ser jogado fora. Ao mesmo tempo, quando passa por aquele órgão, está trazendo o alimento, está trazendo o oxigênio do pulmão, está trazendo o alimento que vem do estômago e do intestino. Então, assim, o plasma é esse grande transportador, é o grande sistema de transporte que tem dentro de nosso corpo. E aí a gente tem uma visão mais detalhada dessas células do sangue. É assim que fica quando a gente faz a técnica do esfregaço, faz o colorimento e fica nesse aspecto para a gente ver no microscópio. Aí tem técnicas de contagem, quando a gente faz um exame de sangue, vem lá a contagem de glóbulos vermelhos, a contagem de glóbulo branco, e o médico vai conseguir saber se a gente está com anemia, se a gente está com inflamação, com alguma infecção. Através disso aí, ele consegue deduzir pela contagem, saber se a gente está com problema de coagulação, por causa das plaquetas e por aí vai. O tecido sanguíneo, o sangue circulante, ele nasce através do tecido sanguíneo hematopoético, que é onde é produzido ele. Ó, nessas partes vermelhas dos nossos ossos é onde o sangue é feito. A função é produção de sangue. O tipo, ele pode ser um tecido sanguíneo hematopoético mieloide ou linfóide. O mieloide fica na medula óssea vermelha, que é nessas partes aí. Já o linfóide fica nas tonsilas aqui, nas amígdalas, como a gente chama, né, dentro da boca. No timo, que fica aqui no meio do peito, e no baço, que fica aqui do nosso lado esquerdo. Então, nesse caso, eu tenho aqui os órgãos linfóides. Para que serve eles? Para amadurecer glóbulos brancos. Então, os glóbulos vermelhos, eles nascem aqui dentro. As plaquetas nascem aqui dentro do osso. Mas os glóbulos brancos, eles nascem aqui e vão terminar de amadurecer aqui dentro dessas outras partes do corpo, para poder te defender, ok? Por exemplo, o sistema de defesa da gente, que a vacina ou uma virose desenvolve nossa defesa, nossos anticorpos, é aqui dentro que acontece, do timo. E a gente às vezes nem sabe que existe esse órgão para amadurecer os glóbulos brancos de defesa mais especialista que tem, que são os que fazem anticorpos. Eles são tipo a palavra final do corpo e é a mais importante defesa. Ela é a última, mais demorada, mas é a mais forte que existe em nosso corpo. Então aqui é um sistema de transplante de medula óssea em que eles vão retirar as células de dentro da medula com uma seringa bem grossa, sugar as células da medula vermelha e vão injetar nas veias de uma pessoa que está recebendo o transplante. Eles não conseguem injetar dentro do osso, eles jogam no sangue e essas célulazinhas, que são células geradoras de sangue, elas vão parar lá dentro da medula. Aí a gente chama isso de implantação do transplante na medula, mas é tudo o corpo que faz, a retirada de dentro do osso. Na hora de colocar no receptor, é na corrente sanguínea e elas vão parar lá onde é para ser. Se der certo, se der tudo certo, se não forem rejeitadas, se o transplante realmente acontecer, elas vão parar no lugarzinho certo lá. Bom, então agora a gente vai fazer a prática do esfregaço sanguíneo e depois vamos retornar para continuar com os outros tecidos conjuntivos. Então, pessoal, lá dentro da turma virtual, a gente vai entrar nas práticas com o laboratório da Universidade Federal do Piauí.
Aqui eu coloquei o esfregaço sanguíneo e a coloração de lâmina hematológica, ou seja, como preparar o esfregaço e em seguida como colorir essas células para que a gente possa ver no microscópio. Então, primeiramente, essa técnica do esfregaço, como preparar um esfregaço. Vou clicar aqui no experimento, já estou pulando etapas, já vou direto para o laboratório virtual, mas lá tem toda a explicação do roteiro, o que você vai precisar, etc e tal. Primeira coisa que a gente faz aqui na prática é ver o que precisa de EPI, ou seja, o que eu preciso pegar para poder o sistema permitir eu fazer a prática. Lembrando que aqui é no computador, não dá certo no celular, porque precisa do mouse até agora. No momento não tem acesso pelo celular, infelizmente. Então eu vou ver qual é o EPI que eu preciso. Aqui está dizendo que eu preciso para essa prática o jaleco e a luva. Então nesse caso eu vou vir aqui no armário de EPIs, vou abrir, vou pegar um jaleco, vou abrir, vou pegar uma luva, vou fechar o armário, basta ir clicando. Aí eu vou voltar lá para a bancada, que é onde vai ter a prática. Na bancada eu posso ir vendo o que são as coisas. Ó. Tenho aqui uma lâmina, que é uma peça retangular de vidro e tal, que é onde eu vou pingar o sangue. Eu tenho aqui uma lâmina com as bordas lapidadas, que é a lâmina que eu vou espalhar o sangue aqui, ok? Aqui eu já tenho alguns esfregaços feitos, né, que alguns alunos fizeram antes, digamos. Aqui eu tenho uma pipeta automática, porque eu preciso de uma quantidade exata de sangue, nem menos nem mais, para poder a lâmina não ficar muito cheia de sangue escura e também não ficar também com uma quantidade de sangue muito pequena, como está aqui, ó. Então assim, eu quero uma lâmina que fique bem espalhada e que não fique assim como essa tá. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu tenho que coletar o sangue que tem aqui no frasco, no tubo, né, que foi coletado de um paciente. A gente vai clicar com o botão direito aqui em cima e eu vou colocar sobre o tubo de coleta, ok? Ó, vou colocar a minha pipeta automática sobre o tubo de coleta. Eu vou apertar isso aqui, ó, porque quando eu for sugar aqui, ele vai puxar a quantidade exata de sangue. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou colocar dentro do tubo de coleta. Agora eu cliquei com o botão direito para ele sugar o sangue para dentro da pipeta automática. Terminou, botão direito, ele vai me dando as opções. Dependendo de que momento eu estou na prática, ele vai me dando as opções, eu tenho que escolher. Aqui é remover do tubo de coleta, que não tem outra coisa para fazer. Então eu tiro, ó. Vocês estão vendo que agora já tem o sangue aqui na ponteira da pipeta. Agora eu vou ver o que ele me dá de opção. Colocar sobre a lâmina. Eu vou lá na lâmina, ele vai sozinho, né? Quando eu clico em ir para a lâmina. Ele vai colocar a quantidade certa de sangue, desde que eu aperte aqui para o sangue descer para a lâmina. Aí a quantidade certa foi para a lâmina. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver o que ele me dá de opção. Colocar sobre o tubo de coleta ou retornar ao suporte. Retornar ao suporte, porque eu já coloquei a gotinha de sangue na lâmina. Agora eu vou pegar a lâmina que eu vou usar para espalhar aquele sangue. Então eu vou clicar nela com o botão direito e tem colocar sobre a lâmina. Aí o próprio sistema vai botar na lâmina. Veja que o sangue ele espalhou na borda da lâmina. Essa lâmina que a gente vai usar para é uma lâmina extensora, que é uma lâmina que eu vou usar para espalhar esse sangue. Aí eu posso fazer aqui o movimento rápido, contínuo ou intermitente, ok? Aqui a melhor opção é a gente fazer um movimento contínuo para que o sangue fique bem espalhado nessa lâmina. Então aqui eu tenho uma lâmina que é uma lâmina de extensão, uma lâmina extensora que vai espalhar o sangue na lâmina principal. Eu vou clicar em movimento contínuo e agora eu tenho um esfregaço continuamente espalhado ao longo de toda a lâmina, como deve ser. O que a gente vai fazer agora é ir para outra prática, que é a prática de colorir essa lâmina. Eu posso fechar essa prática. Se fosse no laboratório, eu ia pegar essa mesma lâmina, né, e ia levar para colorir.
Como eu estou aqui numa prática virtual no laboratório, eu vou fechar essa prática e vou entrar na próxima prática, que é a coloração. Vamos ver como é que é o procedimento para colorir. Vou entrar na prática. Então aqui a gente vê logo de cara na bancada que a gente vai colorir a lâmina e em seguida a gente vai visualizar no microscópio, porque tem um microscópio também. Aqui a gente tem as cubetas com os corantes, ó, o fixador, que é o primeiro. O fixador ele vai fazer com que conserve essas células do sangue, né? E vai fazer com que os corantes eles peguem melhor, os dois corantes peguem melhor nessa lâmina. Então aqui eu tenho um corante ácido, que é aquele corante que é mais arrosado, que vai colorir os citoplasmas principalmente. E esse corante azulado, que é um corante básico, ele vai colorir principalmente o núcleo, ele vai colorir grânulos de algum citoplasma, dependendo do tipo de célula, vai colorir mais isso, ribossomos. E no final a gente vai lavar nessa água deionizada e colocar aqui no suporte para secar por alguns minutos. 2 minutinhos para ela secar, para então colocar no microscópio. Mas primeiro a gente precisa ver qual é o EPI que precisa para essa prática. De novo, o jaleco e a luva. Então eu fecho aqui, eu vou lá no armário de EPI, para eu pegar um jaleco, vestir o jaleco, eu vou pegar uma luva, porque precisa disso para me proteger. E olha que eu já vim com calça jeans e tênis, do jeito que é para ser no laboratório. Vamos voltar para a bancada. Agora o sistema vai me permitir clicar com o botão direito e iniciar o processo de coloração, porque eu já estou com jaleco e luva. Eu clico, aí ele me pergunta se eu quero deixar no fixador 3 segundos, 5 ou 8. Não vai fazer muita diferença. Existem pessoas que colocam 1 minuto, outros 20 segundos, 10 segundos. Claro, aí vai ter uma lâmina mais escura, mais clara. Então, cada um vai, dependendo do objetivo, vai escolher um tempo desse. Eu vou colocar aqui 8 segundos, que é mais próximo do que se deixa no laboratório de verdade, que são 10, 20 segundos. Veja que ela mergulhou na cubeta 1, já saiu, ó. Ela já vai para o segundo. Aí ele quer saber qual é o tempo que eu vou deixar no corante, no primeiro corante, né? Aí aqui só tem a opção de 5 segundos, eu vou deixar os 5 segundos. Aí ele vai lá, ele está contando o tempo, ele fica mergulhando. Se fosse no laboratório a gente ia colocar 5 vezes, que é equivalente a 5 segundos. Agora de novo, ele quer saber quanto tempo é para deixar no outro corante. Eu vou clicar aqui nos 5 segundos. Aí ele vai mergulhando, né, 5 vezes ali dentro, pronto. Agora vai para limpeza na água deionizada. Aí eu vou clicar em lavar. Ele vai lavar para tirar o excesso dos corantes, porque senão fica muito escuro. E colocou no suportezinho a lâmina. Agora eu vou clicar com o botão direito em cima dela e ele vai querer que eu clique em aguardar a lâmina secar. Ok. Aí ele conta uma contagem aí de 2 minutos acelerado. Pronto, 2 minutos acelerado 20 vezes, para a gente não demorar muito. Agora quando eu clicar com o botão direito, ó, agora eu já posso colocar no microscópio. Veja que a lâmina já está seca, então agora ele já dá suporte, ele já aceita eu clicar e colocar no microscópio. Quando eu clico, ela vai lá para o microscópio. Então vamos agora para o microscópio. Como é que eu faço? Eu clico aqui em microscópio para poder ele ampliar aqui a parte do microscópio. O que acontece? Eu tenho que ligar o microscópio aqui nesse botão, acendeu a luz, né? Aqui ele já está na primeira lente, que é essa lente objetiva menor. Eu vou tentar visualizar, então eu vou clicar aqui, ó, em ver ocular, que é para eu ver como se eu estivesse com o olho lá em cima enxergando. Aqui eu vou rodar esse parafuso, eu clico com o botão em cima dele e vou mexendo, ó, para um lado e para o outro, segurado o botão esquerdo do mouse, ó, até eu enxergar alguma coisa no microscópio. Opa, estou vendo o sangue, ó. Veja que aqui a gente já está vendo o sangue. Agora eu vou rodar isso aqui, ó, o revólver para a próxima
para a próxima lente objetiva. Veja que aqui já está quase focalizado. Aí, gente, a gente vai para esse outro botão, ó, não mais o botão grande, o botão pequeno, micrométrico. Eu clico em cima dele e vou arrastando para um lado e para o outro, até ficar bem focado, ó, enxergar bem o que tem aí no microscópio. Ó. Opa, é mais ou menos aqui que ficou bom. Ok. Agora eu venho aqui, giro para a próxima lente, um aumento maior. Aí de novo eu pego só nesse aqui. Gente, a gente só usa esse grandão na primeira objetiva. Nessas outras a gente vai só aperfeiçoando aqui o foco. Ó. Clico com o botão esquerdo do mouse e vou arrastando. Para cá não prestou. Então eu venho para a esquerda. Opa! Ó como tá bonito esse sangue. Então aqui eu já estou usando a terceira lente. Tá bem aproximado. Mas eu ainda posso usar a última, que é a de 100. Para eu usar ela, gente, ela é muito grandona e ela vai tocar na lâmina. E aí sempre a gente precisa botar esse óleo quando vai usar a última lente do microscópio. Então ela só funciona com esse óleo. Se eu tentar focalizar aqui, nunca vai prestar, não vai aparecer nada. Então botão em cima do óleo de imersão, aí o próprio laboratório coloca lá, ó, como se fosse eu colocando a gotinha de óleo. Olha como já mudou, ó. Eu já estou começando a ver. Mas para eu ver melhor, eu vou clicar com o botão esquerdo aqui e vou arrastar como se eu estivesse rodando, ó, rodando para um lado, rodando para o outro. Ó. Veja que a mesa vai subindo e vai descendo. Então, ó, levemente eu vou rodando até ficar o melhor possível a imagem. Ó, aqui já passou, tá vendo? Então é aqui a melhor imagem possível. Ok, agora a gente está visualizando no aumento máximo de 100 vezes essas células. Lembrando que aqui é 100 vezes aqui essa lente, mas eu tenho que multiplicar por 10, que é a lente que eu estou perto do meu olho, que é isso aqui, ó. Essa lente aqui ela é de 10. Então 10 vezes 100, eu estou aumentando aqui 1000 vezes para enxergar essas células. Então agora o que que falta? Agora eu posso mexer essa mesinha para lá e para cá e ir vendo outras coisas nessa lâmina. Então olha bem aqui, tem uns parafusos de rodar nessa direção e nessa a mesa do microscópio. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e eu rodar, ó, vai para um lado e vai para o outro, eu procurando células, ó, tá vendo? Quando eu clico nesse outro aqui e giro para cá ou para cá, eu vou para cima e para baixo, ó. Igual como se eu tivesse um microscópio no laboratório, tá vendo? Aqui a gente tem os glóbulos vermelhos e aqui a gente tem um glóbulo branco do tipo neutrófilo. Eu sei disso por causa do núcleozinho dividido em três pecinhas, 3 lóbulos. É um aspecto típico de um neutrófilo. Vou pegar aqui de novo para dar uma olhadinha para cá, o que que tem. Vocês estão vendo as plaquetinhas, ó, os pinguinhos? Aqui é uma plaqueta, ó. Aqui não tem muito glóbulo branco, só estou vendo aqui vermelho e plaqueta, né? Mas eu vou mudar aqui a posição mais para baixo. Aí eu venho aqui, giro para cá, olha aqui mais glóbulos brancos, né? Aqui a gente está vendo provavelmente um monócito, né? Que é aquele que tem formatozinho de rim. Aqui mais para cá, se tem alguma coisa. Não. Então é isso, pessoal. Então, retornando agora à nossa aula, vamos dar continuidade aos tecidos conjuntivos, falando de um tecido chamado tecido mucoso, que ele é encontrado na gelatina de Wharton do cordão umbilical e na polpa dental jovem. Então, esse tecido ele é bem raro, ele é encontrado nessas duas partes do corpo.
E o tecido elástico, que é um tecido também muito raro, ele é amarelado, ele tem grande elasticidade e ele é encontrado nos ligamentos amarelos da coluna vertebral e nos ligamentos suspensor do pênis, no ligamento suspensor do pênis. Então é um outro tecido conjuntivo bastante raro. Por que que ele é conjuntivo? Como a gente viu, o epitelial tem células juntas, o conjuntivo tem células separadas. E é por isso que ele tem essa denominação de tecido conjuntivo.